Mas se a gente quisesse resumir, Dan, pense que você está fazendo um koan japonês. O que é Vedanta para um leigo? De novo, é o final dos Vedas e tal, mas quem é Shankara e por que que isso importou tanto para você? Ahn, Bom, isso importou pra mim em termos biográficos por causa do que eu falei, porque eu precisava entender a fundo o Vedanta para poder depois entender o Tantra. Porque, de fato, o Tantra, na sua formulação completa, ele já implica, ele já pressupõe as categorias, as ideias, os ensinamentos, os desenvolvimentos de todas essas outras tradições que a gente falou. Então, era com essa intenção que eu estudava Vedanta a fundo, né? Mas, o que é Vedanta de forma resumida? Eu diria que, Vedanta é, em primeiro lugar, uma espécie de teologia. Então, ele fala de Brahman, o absoluto, que é o divino, que é aquilo que vai reunir todas as categorias do universo do pensamento védico numa única realidade. Então, por isso, o Vedanta, que é a escola baseada em interpretar as Upanishads, né, interpretar a porção final dos Vedas, gesta o chamado Brahma Sutra. E o Brahma Sutra é um texto de teologia, de pegar as várias asserções feitas no final dos Vedas e interpretá-las de forma coerente e completa. E depois, um sistema de práticas baseado nessa visão, né, que no caso do Brahma Sutra vai ser uma série de contemplações, de upassanas, né, sobre essa divindade superimposta em mim mesmo. Então é como se eu fosse meditar em mim mesmo na forma dessa divindade e os seus membros, né, que são descritos ali naquele texto. Mas o Shankaracharya, ele representa uma forma de pensar o Vedanta que, além dessa estrutura teológica, também inclui uma superestrutura gnóstica, ou seja, de autoconhecimento, Prática, né? em que... não, tem prática nesse sistema teológico do Brahma Sutras, mas é porque é uma prática mais teológica em natureza. Impalpável, né? Mais intangível, digo assim. Ela é sutilíssima, por assim dizer. Não, até o contrário, eu acho a do Shankara mais sutil, porque, basicamente, as práticas que estão prescritas no Brahma Sutras são práticas que a gente poderia chamar de visualização. Aham. São várias práticas de formas diferentes de visualizar-nos a nós mesmos como aquela realidade suprema. Uhum. Ainda que a gente adote uma teoria dualista de que eu e a realidade suprema somos diferentes, ainda assim a prática é dessa natureza. Eu me visualizar na forma daquela divindade, seja para eu me tornar idêntico a ela, seja para eu me tornar a imagem e semelhança dela. As práticas são de visualização, basicamente. Mas o Shankara, ele também segue uma linhagem de práticas gnósticas, ou seja, de puro autoconhecimento, Uhum. que advém do Sankhya. Sankhya é uma das raízes filosóficas da Índia. Sankhya significa a enumeração, dentre outras traduções possíveis, e é um jeito de... vou dar para dizer que é uma possibilidade de filosofia per si, né, da Índia, assim, de racionalizar as origens do universo através dos elementos que os compõem e como essa composição de elementos forma a realidade como a gente tem, né? Além dos elementos fogo, terra, água e ar, o que que mais forma esse universo? Quais forças fazem o universo ser como é? Exato. Então o Sankhya ele faz essa análise toda da realidade, só que sempre tendo em vista o conhecimento de si. Então é para você conhecer tudo isso para entender que isso não sou eu, O Buda, por exemplo, estudou né? Sankhya, né? O Sim. Shakyamuni Buda, ele foi para a floresta, encontrou Shramanas lá, renunciantes que estudavam Sankhya. O mestre dele achava, nossa, encontrei meu herdeiro, mas ele via que o Buda estava ainda, na época ainda Siddhartha, estava inquieto e fala: "E aí, qual foi? Qual é? O que que tá pegando? Por que que tu tá nessa?" E aí ele disse: "Não tô legal ainda, brother." Aí ele falou: "Então rapa fora e vai fazer outras coisas." Tô brincando, mas assim, o mestre diz: "Eu vejo que você ainda tá inquieto, continua a tua busca, você já entendeu tudo que eu tinha pra te ensinar." E aí ele vai e monta outra teoria, teologia e filosofia, mas as 4 nobres verdades, 3 delas estão no Sankhya, né? A inerência do sofrimento, as causas do sofrimento. Ah. E o Sankhya, nessa análise da realidade que você estava descrevendo, ele meio que descreve como que da origem tudo isso se manifesta, só que com a intenção de nos mostrar um caminho meditativo que vai no caminho inverso, de você ir do realidade como ela manifesta de volta à origem. Então, Uhum. por isso ele tinha desenvolvido, já na época do Buda, uma espécie de
yoga que consiste em vários níveis cada vez mais sutis de absorção meditativa, levando até o vazio originário de Brahman, por assim dizer, que é o que o Buda praticou com esses mestres shramanas, né? Mas até a ideia é que à medida em que você vai se absorvendo em níveis mais sutis, você vai se removendo do mundo, da realidade, de volta ao puro eu, ao puro si, né? Ao puro atma, a pura consciência, que é intocada, que é incondicionada por qualquer coisa. Então esse é o princípio do San, que é o si mesmo, que é incondicionado por tudo mais. Pra que alguém ia fazer isso? Para encontrar a liberdade. O si mesmo, se ele é incondicionado por tudo, ele é livre. Então ele está além do sofrimento, ele está além da mutação das coisas, etc., né?